Bem, pessoal, boa tarde. É muito louco, assim, né? Eu estou emocionado de estar nessa mesa, porque é muito legal a gente ver uma mesa desse tamanho para falar de rádio, né? A rádio que, talvez, em muitos momentos, quando a gente está falando de música, a gente meio que, além de esquecer, especialmente para o independente, né, a gente meio que muitas vezes ficou muito tempo sem falar de rádio, como se rádio fosse uma coisa distante da nossa realidade, e talvez realmente tenha sido e continue sendo. Mas é uma pauta que a gente sempre quis trazer cada vez mais para perto desse nosso cenário da música. E um painel desse tamanho, no mínimo, estimula muito a gente falar sobre esse assunto. Eu estive na direção da Rádio Fiscar, com a rádio pública também, durante 8 anos. Não estou nesse momento trabalhando com artistas, mas vivenciei bastante isso e tive oportunidade de conversar e acompanhar boa parte desses projetos. Então, é um prazer enorme estar aqui representando assim nesse bate-papo. Bem, é muita gente, mas eu acho importante apresentar um por um primeiro, né? Então, a gente está aqui com a Maggie Collins, que é da Triple J, da Austrália. A gente está com a Paty Palumbo, que já é uma grande referência para a gente, né, no rádio, né, especialmente no rádio público, no rádio que realmente dialoga com esse nosso cenário, né, sempre brigou muito pela gente, né, dentro do rádio, e que aqui vai falar especialmente sobre o seu projeto atual, né, a Rádio Vozes. Roberta Martinelli, também acho que grande conhecida aí do nosso público independente, né, com um trabalho incrível hoje no Som Alpino, no Eldorado, mas já com muita coisa que a gente pôde curtir também na Cultura Livre, na Rádio Cultura. Então, muito bacana estar com ela aqui também. A gente está com o Alberto Benítez, que veio do México, da Rádio Ibero, 90,6. O México que é um país que tem uma relação muito forte com o México, com o rádio, né, e a presença da música nova no rádio. Então, com certeza, é um ponto bem importante estar com o México representado numa mesa para a gente poder pegar essa vertente internacional para a gente aqui. A Juliana Sá, né, que também já teve muitas experiências aí, mas no momento com o programa Radar, né, na Roquete Pinto, no Rio de Janeiro, né, e que é uma pessoa também que lida diretamente com vários artistas, então sabe muito exatamente das expectativas, acho, dos artistas quanto ao rádio. Então acho também bem interessante estar nesse papo, vai ser ótimo ouvir. A gente está com o Paulo Proença, da Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte, que é uma rádio já muito antiga, uma rádio pública que tem muita história, passou por grandes transformações, e nesse momento, a gente estava falando disso agora, passa por novas grandes transformações, né? Então, acho que também complementa muito bem para a gente entender as experiências do rádio e agora também a proximidade com a TV. Verônica Pessoa, recentemente assumiu o Faro MPB, né, na Rádio MPB FM no Rio de Janeiro, mas que também já tem uma vasta carreira aí trabalhando com artistas. Então, também completando aí o Rio bem representado aí, né? E Patrick Torquato, que já passou por diversas rádios públicas brasileiras, né? Também é DJ e especialmente neste momento coordena o processo de implantação, e que agora já mais do que implantação, né, já está chegando no ar, de uma rádio que tem uma grande história, né, de tentativas de entrar no ar, né, da dificuldade, inclusive, que é colocar uma rádio pública no ar hoje, né, que é a Rádio Frei Caneca, em Recife. Então, vou passar a palavra. Essa é a mesa. Uma salva de palmas para eles desde já. Eu adiantei essa apresentação porque eles têm pouco tempo para falar, então eles já vão direto no assunto, para a gente poder bater um papo também, certo? Eu vou passar primeiro, então, para os participantes que tenham uma apresentação para mostrar para a gente. Vou passar para a Paty Palumbo primeiro, e a gente segue depois com os nossos convidados. Boa tarde, gente. Eu estou no microfone, não? Tá. Ok? Prazer estar aqui, uma delícia, como ele mesmo falou. É incrível que a gente tenha uma mesa deste tamanho para falar de rádio, e isso é sinal dos tempos, né? Porque eu tenho 32 anos de rádio. Comecei com 18 anos atendendo telefone, já fiz um monte de coisa, já fiz música sertaneja, já fiz programação de música pop, tudo que se pode imaginar em rádio eu já fiz. Já dirigi rádio comercial, tenho o meu programa em 7 rádios públicas pelo país, e agora inventei essa moda nova, que é a Rádio Vozes. E essa Rádio Vozes foi uma iniciativa que veio por conta do meu desconforto mesmo com o sistema de rádio tradicional como ele é aqui no país. A gente sabe muito bem que é um sistema de concessões federais e que é super viciado, tem o negócio do jabá, tem mil situações complicadas. Eu fui
geradora de conteúdo, vamos dizer, para muitas emissoras e achava sempre o modelo de negócio muito pouco satisfatório para a gente que faz rádio. E muito complicado também você manter uma situação de independência, linha editorial e tal, sem brigar muito internamente. Aí me deu uma vontade de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu falei, quer saber, vou inventar uma rádio minha. Arrumei bons parceiros e aí a gente fez a Rádio Vozes. Eu não sei se a gente pode colocar aqui, para ser bem rapidinho. Está lá. O nosso bordão é esse, essa é a minha voz. E a ideia é que a gente tenha muitas vozes diferentes no ar. A programação ela é 90% música brasileira, não, 70% música brasileira, e dentro desses 70%, 90% música contemporânea. E nos outros 30%, a música internacional que a gente considera relevante. Jazz, música clássica, música pop, mas bem distante disso que a gente ouve como música pop nas rádios tradicionais. A gente tem um time de parceiros sensacional. É uma rádio contemporânea, viva, acolhedora, como diz o Patrick Torquato. Eu adoro essa definição dele, que é a rádio põe a gente no colo, né? Então, essa que é a ideia, que a gente redescubra o prazer de ouvir rádio de novo. Bom, aqui fala sobre mim, podemos passar. Nossa programação está no ar 24 horas, via streaming, e a gente propõe 2 experiências de rádio. Isso, o rádio ao vivo, já que a gente tem, por exemplo, o Daniel Daiben entrando das 6 às 7 todos os dias, de segunda a sexta, direto da casa dele. E a gente também tem a experiência on demand, que é uma espécie de Netflix do rádio. Quando você entra no aplicativo, tem uma bandinha ali, Minha Rádio, você guarda os programas para ouvir offline, a qualquer lugar, de qualquer lugar e a qualquer momento, que é super divertido e interessante. Aqui são os nossos primeiros números. Em 3 meses de rádio, a gente já tinha mais de 1 milhão de acessos nos nossos players e mais de 22 mil curtidas no Facebook. Curtidas no Facebook, para mim, não é um número assim tão relevante, mas assim, acesso ao player me deixa bastante emocionada, porque isso quer dizer que nos apps para iOS e Android, no player radiovozes.com, nos aplicativos por aí afora que você busca a rádio web, a gente tem sido muito, muito, muito buscado, muito ouvido. E uma outra coisa muito interessante em termos geográficos é que nós somos bem ouvidos em São Paulo, Rio de Janeiro e 3º lugar em Fortaleza. Acho que é porque eu tive lá num festival falando sobre a rádio. E depois, Belo Horizonte, porque eu estou toda hora lá também, e eu tenho feito muito isso. Eu vou para os lugares levar a rádio, levar essa ideia, levar essa proposta. A gente tem um time bacanérrimo de colaboradores. Olha só. Aqui tem só uma parte, que a gente cada vez tem mais gente entrando aqui nessa rádio. Então, tem gente falando de música negra do Brasil e do mundo no excelente programa da Arícia Mess, que é cantora e compositora e que se descobriu fazendo rádio barbaramente. Assim, ela é muito talentosa para isso. Tem a Nelise Assunção fazendo música urbana e cultura urbana. Tem o Daniel Daiben fazendo jazz. Tem, bom, eu estou lá fazendo Vozes do Brasil. Aí tem música instrumental brasileira, música clássica no final de semana. Tem os meninos da 4ª B fazendo também um programa. Enfim, a grade é super variada. Cada quadradinho desse é um programa. A gente tem sustentabilidade, Repórter Viajeiro, Vozes com Asas, que é o nosso programa cabeção, tem Meio Amargo, que é gastronomia, Dúvida Cruel, que é informação de almanaque, Coração Brasileiro, que é só samba. É uma diversão fazer e eu acho que tem sido uma diversão também ouvir. Não posso falar mais, porque são só 5 minutos, mas eu recomendo que vocês baixem o app e levem a rádio para casa. É gratuito para iOS e para Android. Passa para o Paulo. Opa, boa tarde, gente. É uma alegria, é uma felicidade estar nessa mesa. Obrigado pelo convite, com pessoas que eu admiro e que a gente se conhece virtualmente, e esse momento é bacana de encontro, inclusive com artistas, com pessoas que trabalham com produção. Bem, vamos lá. A Rádio Confidência. A Rádio Confidência é a rádio pública de Minas Gerais. Ela já está no ar há 80 anos. O link da rádio, né? Ela está em streaming. São duas estações. A gente tem a AM, que está desde 36 no ar, que ela nasceu
para juntar, para integrar o homem, né, a população do campo com a capital, com Belo Horizonte. E foi sempre a questão de prestação de serviço mesmo. A partir de 79, entra no ar a Brasileiríssima, com conceito 100% de música nacional, o que se estende até hoje. A Brasileiríssima ela foi responsável por... artistas como Clara Nunes começaram a trabalhar na Rádio Confidência. Bom, o foco da Rádio Confidência, 100% nacional. A MPB, né, a dita MPB que a gente hoje... o que é essa MPB? Né? A música brasileira, a música mineira e a música instrumental. A rádio, com o passar do tempo, né, nesses 37 anos de FM, hoje ela apresenta 40% da programação de artistas mineiros, da cena local e de Minas Gerais, que é o estado que mais tem cidades, né? São 853 municípios. Aí os artistas consagrados, artistas contemporâneos, artistas independentes e a música instrumental e regional. Nesse lance da música instrumental, da música regional e da cena local, a partir desse ano, vários artistas começaram a apresentar programa. Inclusive, eu acho que é um pouco do que a Patrícia falou da questão de colaboradores, de artistas e produtores e quem faz cultura na cidade apresentar programas na rádio. A gente pode dar um exemplo aqui que tem a Aline Calisto fazendo um programa de samba. Temos colunistas do rapper, o Roger Def, que é um rapper de Belo Horizonte, fazendo um programa que a rádio nunca teve um programa de rap. Pela primeira vez, depois, né, desse tempo todo, tem um programa de rap. Tem o coletivo Casa Azul, que são artistas cantautores, que tem Belo Horizonte tem feito esses anos a Mostra Cantautores, está na 5ª edição, que traz cantautores também de outros lugares do mundo. Eles assumiram um programa também esse ano que é incrível e que não só mapeia a cena local, mas também a cena contemporânea do Brasil. Isso é bem importante. Esse ano, a gente definitivamente entrou... A gente já estava, claro, né, nas redes sociais, em todas as plataformas, mas com transmissões ao vivo pelo Facebook, por enquanto, e a Inconfidência Web TV, que é uma equipe pequena, como a rádio pública, a questão de concurso e etc. Tal, que a gente conhece do âmbito público. A gente tem uma equipe que faz vídeos tanto dos estúdios da rádio como transmissões externas, de eventos externos pela cidade. Música independente. Esse ano a gente também, da questão da lista da UBC, da União dos Compositores Brasileiros, a gente figurou em 3 listas, em três programas da Rádio Confidência, da Brasileiríssima, figuraram na lista como os melhores para divulgar a música do artista independente, que são Bazar Maravilha. Bazar Maravilha, não sei se alguém conhece, quem apresenta é o Tuti Maravilha. Tuti Maravilha está há 30 anos no ar, ele foi produtor da Elis Regina. Tem o Esquinas de Minas, que ele também já está há alguns anos no ar, praticamente 10 anos, mostrava mais a produção da MPB, e esses últimos 2 anos abriu mais espaço para música independente, para contemporânea. Inclusive, eu estou fazendo a programação do programa desde o começo do ano. E o Almanac Brasil, que também é um programa que sempre foi mais antenado na produção contemporânea independente, mas que esse ano também teve uma oxigenada, inclusive, da programação. A programação da rádio são poucos profissionais que são programadores. Eu acho que a importância de a gente ressaltar a figura do programador musical, que é uma pessoa, né, uma figura que tem que circular pela cena. E a gente tem um pouco de dificuldade, porque muitos concursados que eram programadores ou aposentaram ou faleceram, porque a rádio, né, tem 80 anos e a Brasileiríssima tem 37 anos no ar. Mas esse ano está bem oxigenado a programação. E uma coisa legal que o Rodrigo até falou, que é a junção da Rádio Inconfidência com a Rede Minas. A Rede Minas é a TV pública de Minas Gerais,
ela está 35 anos no ar, se eu não estou enganado. E, a partir do ano que vem, a Rádio Confidência e a Rede Minas elas vão integrar. Né, ano que vem, assim, na verdade, o processo administrativo já está rolando, já foi criada a empresa mineira de comunicação, e agora é a questão dos trâmites de junção. Ano que vem, a gente vai estar na mesma sede, que é um espaço cultural, que, inclusive, hoje já está instalada a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. E aí eu acho que vai ser legal assim, a questão do diálogo entre os jornalistas e produtores e programadores da emissora quanto da rádio. Já está tendo uma conversa, assim, a partir desse mês, já está tendo um diálogo de conversas de pessoas participando na TV, pessoas participando na rádio. E, finalmente, né, em 2017, a gente vai estar junto na mesma sede. E é isso. Espero que todo mundo tenha entendido um pouco. Patrick. Ei, gente, boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer imenso de estar podendo falar aqui. Aproveito para dizer que falo em nome de radialistas e programadores de rádio do Norte e do Nordeste do Brasil, dos últimos 30 anos que trabalharam duramente para que eu pudesse, nessa geração, fazer esse trabalho que a gente conseguiu fazer, tanto na Peripe FM de Sergipe, como na Cultura FM do Pará, e agora na Frei Caneca, lá em Recife. É um projeto de 1960, né, são 56 anos. A emissora até então nunca tinha entrado no ar. Eu assumi essa parte de tentar trazê-la para o ar em 2012. Naturalmente, já existia um debate com a sociedade, mais ou menos desde 2000, das outras gestões, das outras prefeituras. Aí tem um vértice aí que é pertinente. Desculpa. E o Paulo já citou aqui um pedaço, a Palumbo também. O humor político determina os caminhos das emissoras. E o meu entendimento, pela experiência que eu tive tanto na Peripe quanto na Cultura do Belém, era a gente tem que prender esses avanços na sociedade. Não adianta você ter bons produtores, bons programadores, boas ideias de bons programas, se não for uma política pública ligada com o setor, naturalmente ligado com a cadeia produtiva da música. Sou eu. Quando mudar a gestão, me tiram e entra outro cara lá achando que bacana é ir para outro caminho. Então, a gente tinha que prender na sociedade. Então, meu caminho foi levar a Frei Caneca para discutir com a sociedade. Está meio apagadinho aí, né? A luz está muito forte, vocês não conseguem ver. Vocês estão conseguindo ver direito aí? Tem uma lista aí com 22 entidades que vai de Sindicato dos Radialistas e Jornalistas, CUFA, CUT, Fórum Pernambucano de Comunicação, Conselho de Cultura da cidade. A gente se reuniu mais de 16 vezes, por volta de 50 horas de conversas muito aprofundadas, né? 60 horas de conversas bem aprofundadas, para a gente chegar em 54 propostas de gestão, financiamento e programação, baseado em experiências de emissoras públicas de 12 países, Noruega, México, Portugal, Argentina, Colômbia, e a sociedade dizendo, de fato, qual é a rádio que eles queriam. Agora a gente está num ciclo que, a cada 2 vezes por mês, a gente se reúne para desenhar isso daí. A grade da emissora, uma estrutura de apoio cultural, né, um edital de apoio cultural, inclusive baseado na experiência da educadora, lá do IRDEB de Salvador, que tem um edital permanente, onde o produtor independente vai lá, solicita apoio cultural, ganha chamadas, sobretudo se o evento for gratuito ou for barato. Algumas outras ações que a gente está desenvolvendo, que é o edital de ocupação da grade, que eu imagino que até janeiro a gente deva estar colocando lá para que a produção independente da cidade possa propor programas. Desculpe, o frio com o calor deixou... Dá para diminuir um pouquinho a potência do ar? Assim, acho não, está ótimo. Sou eu que estou com a garganta ruim. Mas é que aqui na frente está bem frio. Né? Vamos esquentar o debate, então. Ações, por exemplo, que vêm naquelas propostas de programação são, por exemplo, campanhas de combate ao machismo, ao racismo, à homofobia. Se a rádio não se posiciona desse jeito e acaba sendo só música, a gente perde muito do diálogo com a sociedade de temas que estão borbulhando, que estão aí muito claros na sociedade. Debates também com artistas, com a comunidade, com estudantes, com profissionais, são ações que estão sendo pensadas para a gente mostrar para eles o que é uma emissora
pública de comunicação. O que é que eles podem esperar? A gente tem um déficit muito grande de formação de profissionais de rádio e TV. Nas universidades do Brasil inteiro estão deixando de se formar profissionais de rádio e TV. O conteúdo cai vertiginosamente, tanto em emissoras de televisão quanto em emissoras de rádio. Isso é sério e precisa ser combatido, senão não vai ter futuro para o rádio. Parte do que dá para falar, do que a gente consegue fazer de programação musical. A gente atualmente está só música, né? A rádio entrou no ar tem 5 meses. Hoje a gente consegue fazer entre 25% e 30% de conteúdo pernambucano, porque a gente está tocando só música, né? Então, entre 100 e 120 músicas pernambucanas contemporâneas, mais tradicionais, de um total de 400 a 410 músicas por dia. A gente, quando começar a entrar a programação, tende a chegar a quase 50% de conteúdo de programação local, porque, naturalmente, vão entrar programas jornalísticos, programas de entretenimento, né, e programas específicos de frevo, de forró, de maracatu, de hip-hop, por exemplo, e a gente vai chegar numa média de 140 a 150 músicas pernambucanas por dia, de um número total de mais ou menos 300, 310. Esses são alguns dos artistas que a gente toca. Como eu falei, só seleção musical por enquanto, a gente não está com locução, então a gente está usando isso aí para divulgar no Facebook. Então você pode ver aí uma diversidade que vai de Jussara Marçal, passando por Mano de Bango, Novos Baianos, Genesi, Miles Cyrus, que tem um disco incrível com o Flame Lips. Enfim, Abel Couta, que é um artista de lá, Quantique, Cícero, Natália Matos, Andréa Dias, Amadou e Marian, né? Dá para ver aí mais alguns, Elza Soares, Fiote, eram moças e tenistas russas, viu, Ricardo? Essa está muito pequena, não dá para vocês verem. Esse aí é o playlist que a gente usa. Nem eu estou conseguindo ver. O software se chama Bessonos. É um software de programação onde eu posso colocar ali de hora em hora. Aí não dá para ver. Esse é menor, não dá. De qualquer maneira, me perdoe. Mas dá para, mais ou menos, mostrar um desenho aí de programação onde a gente tem artistas locais junto com nomes consagrados, artistas de gerações distintas, e nessa miscelânea de nomes de representação. Dá para ver alguma coisa daí? Não, né? Está completamente apagado, me perdoem. Fica para a próxima. Mas a gente consegue ter uma repercussão positiva nas redes aí com alguma coleta que a gente faz, né? Gente voltando a ouvir rádio, é um perfil dos comentários que a gente tem na internet. Gente que... o pessoal do Spotify fica atento, viu? Essa menina disse, se eu pensava em retomar a assinatura do Spotify ou tentar o Tidal, já desisti. Essa programação experimental é só amor. Numa mesma tarde pude ouvir, eu gosto assim, da Nelisa Assunção, eu sou um monstro de Karina Bu, Odara, de Caê, Moro na Filosofia, versão do Transa, Maria da Vila Matilde com Elza, Sunday Morning do Velvet Underground, e uma seleção que, né, que passa por outros lugares, tá? Ou seja, ela está repensando se ela continua com o Spotify ou fica ligada na Freicaneca. Essa outra garota percebeu um bloco que a gente fez que tinha Criolo, Caetano e Gil cantando Haiti, MC Sofia, Tássia Reis, Israel, e ela percebeu que no contexto das letras das músicas era possível a gente promover uma ação de responsabilidade social, né, levantar bandeiras de combate ao racismo. E aí esse camarada aqui, que é fotógrafo, é músico também, ele disse que percebe que a rádio ela consegue ser uma das emissoras mais negras e tal, por tocar muito música negra. E, de maneira geral, a programação a gente faz tentando voltar para um Brasil contemporâneo, naturalmente para promover muito a música de Pernambuco, mas também ser uma emissora voltada para a África e América Latina, trazendo, assim, uma dimensão que é completamente diferente do Brasil que está acostumado, porque nós somos latinos, mas não pensamos desse jeito, né? A gente não consegue se relacionar, a gente acha que o México é muito distante, que a Argentina é muito distante, o brasileiro pensa que nós somos uma Austrália no meio do Oceano Atlântico, né? Mais perto, inclusive, da África do que da América do Sul. A rádio tenta combater isso na sua programação musical, mostrando um Brasil, de fato, diverso, né? Do Criolina do Maranhão ao Coma do Rio Grande do Sul, o Caldo de Piaba do Acre, enfim, todos esses juntos dentro de uma programação diversa, plural e, obviamente, representativa. Essa é a Freicaneca FM.